Maravilha, então, acadêmicos, nossa segunda parte aí do nossa videoaula. A gente vai complementar então com as nossas ferramentas. A gente já, no vídeo passado, comentamos sobre a matriz SWOT, mas de fato a gente vai verificar esses 4 quadrantes que essa ferramenta nos traz. E de uma forma tão importante, saber fazer uso dessa ferramenta para tomar decisão, mudanças, estratégias, é essencial. Pois bem, a matriz SWOT, então, ela foi desenvolvida na década de 60 por Albert Humpert, que na Universidade de Stanford liderou um projeto de pesquisa onde analisou e cruzou sistematicamente os dados das 500 maiores corporações relatadas pela revista Fortune da época, utilizando um método que rapidamente se transformou em um exercício utilizado por todas as principais empresas do mundo na formulação de suas estratégias. De uma forma tão simples, mas que abrange um todo, tanto das empresas e como também é uma ferramenta que ela pode ser usada pessoalmente para que eu possa descobrir os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que de fato me ameaça, o que eu tenho de oportunidade, essa ferramenta ela tende a auxiliar. Olha só que interessante. Dentro dos 4 quadrantes, foi dividido então os fatores controláveis e os fatores incontroláveis, né? Os que não são controlados aí pela empresa. Dentro dos fatores que você consegue controlar, nós temos que a gente chama de fatores internos, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Ou seja, as minhas fraquezas e as minhas forças. E isso tudo é controlável. Por quê? Dentro de uma organização, se a gente for falar da equipe de trabalho, é uma equipe de trabalho que no momento está enfrentando algum tipo de dificuldade. E aí você consegue de fato observar qual que é o problema da equipe, automaticamente e internamente você consegue resolver, vai descobrir e você tem como trazer algumas estratégias e resolver esse problema. Né? Da mesma forma, se você de repente tem alguma força na organização, por exemplo, a minha tecnologia hoje é de ponta, né? Eu tenho uma força enorme, para mim isso é algo diferenciado entre outras empresas. Né? Já nas partes externas, onde a gente está falando fora da empresa, onde eu não consigo de fato controlar isso, eu não tenho as minhas ferramentas, as minhas estratégias, que em alguns momentos isso pode causar algum problema, são as ameaças que podem surgir. Muitas vezes vem na forma de uma nova legislação, uma política que pode influenciar a organização, de repente pelo clima também, algo que você não tem como controlar, e isso infelizmente pode afetar. E aí também tem as oportunidades, né? Por mais que eu não as controle, mas eu posso aproveitá-las. Né? De repente, uma mudança na população, num público-alvo que agora é, resolveu aderir aos nossos produtos. Vocês podem perceber que geralmente quando sai na mídia, por exemplo, produto tal, ele é muito bom para a saúde, rejuvenesce, né? E às vezes a empresa que oferece esse produto, ela acaba tendo um boom, né? Porque todo mundo aderiu, o produto ele está auxiliando em algum momento. Então, são os fatores externos que essa ferramenta tende a analisar. Vamos colocar isso, né, essa ferramenta na engenharia civil. Vamos tentar descobrir aí quais são esses pontos que podem afetar de fato o planejamento, né, da organização e você possa controlar, possa analisar, resolver isso rapidamente. Fatores positivos internos, aqueles que se relacionam à capacidade da companhia para cumprir o projeto. Exemplos: disponibilidade de recursos, classificação profissional e nível de autonomia. Ou seja, são todas as forças internas que eu tenho total controle. É o domínio que eu tenho com relação a tudo isso, ok? As fraquezas, então, que são também os fatores internos negativos para a organização,
que podem dificultar a execução da obra. Falta de profissionais, nome pouco conhecido no mercado, dificuldades para preparar um cronograma. Isso é considerado, então, fraquezas e pontos que você pode, de uma forma ou de outra, até contornar. Internamente, você pode fazer algum tipo de planejamento, elaborar algumas estratégias e mudar totalmente esse foco, deixando essas fraquezas, né, fazendo com que elas se tornem forças internamente para a organização. Oportunidades, então, são os fatores positivos externos, condições então que vão facilitar o planejamento e a execução do projeto. Parceiros e investidores proativos, aquelas pessoas que realmente agem de uma forma, antecedem tudo isso, né, para que a obra possa de fato ser executada a tempo, atingindo o cronograma. Clima do local firme, pouco chuvoso, então vai ser atendido conforme foi planejado, a gente vai atender esse cronograma. Acesso a materiais e ferramentas com facilidade é uma das oportunidades que você detém nesse momento aí, que são pontos externos da organização. E aí nós temos as ameaças, também fatores externos, aonde você não tem incontroláveis, né? As limitações que devem ser contornadas para que o plano possa se concretizar. Exemplo, clima do local muito chuvoso, dificuldade de acesso à região da obra, exigências do cliente não previstas. E isso também pode acontecer, não deixa de ser uma ameaça, porque está vindo de fora essa exigência aí desse cliente e pode trazer grandes problemas. Então, meus queridos acadêmicos, essa ferramenta é de extrema importância quando você consegue linkar e diferenciar o ambiente interno, o ambiente externo. E aí, nesse momento, você diferenciando, você consegue dividir esses quadrantes e classificar aquilo que de fato é tão importante e que vai auxiliar na execução da obra e aquilo que de fato é necessário elaborar novos planejamentos para que você consiga contornar tudo isso. Então aí a gente já pode retornar e falar da parte de marketing, né? O conhecimento, habilidade e atitude que esse administrador ou engenheiro possa ter no momento em que isso tudo ocorre, né? Então, é uma ferramenta essencial entre tantas outras que a gente utiliza e é tão interessante que a gente possa ter esse conhecimento e definir de uma forma muito clara o que nós temos de positivo e de negativo, para que você consiga concretizar o projeto, né? Seguindo o cronograma como planejado. Para ilustrar então a aplicação ao setor da construção civil, vamos utilizar aqui um exemplo. Uma construtora foi contratada para entregar um prédio residencial em determinado prazo. Avaliando todo o projeto e utilizando a análise SWOT, ela chegou às seguintes conclusões. As forças que essa construtora possui: mão de obra qualificada e experiente, conhecimento sobre o tipo de projeto, força total, internamente. Essa experiência é tão essencial, porque você consegue, de fato, analisando, a gente falando da parte de marketing, você tem uma posição de mercado, um conhecimento totalmente diferenciado. Fraquezas: números de funcionários insuficiente para cumprir esse prazo. Né? O prazo, de repente, pode ser até dentro do limite, mas para atender isso, o número de funcionários que eu tenho hoje não contempla. Eu não consigo fazer um cronograma distribuindo esse número de funcionários para atender a esse projeto. Então, é uma fraqueza. Oportunidades: contratantes flexíveis diante de qualquer adversidade, que isso é tão importante. Voltamos aqui a falar do marketing, a comunicação. Quando você consegue ter essa flexibilidade, a comunicação fica muito mais tranquila. As resoluções de problemas, elas vão ser muito mais fáceis de ser resolvidas.
A região onde a obra será realizada possui acesso ao material necessário com custo acessível. Ponto positivo, né? Para a organização, isso também é uma oportunidade. E as ameaças? O clima da região é bem chuvoso, o local da obra é de difícil acesso para os funcionários, causando atrasos frequentes. Olha só o quanto isso é improvável muitas vezes, né? Porque pode acontecer de muitas construtoras, elas vão realizar o projeto em tal local e é claro que elas se dispõem de montar essa equipe. Dependendo do local e a essa equipe que vai fazer parte, os funcionários, eles não têm esse acesso, né? Muito longe, de repente até a maneira de chegar, a condução ali, isso já dificulta. Mais um atraso para a obra, né? Mais um problema para atender aí esse cronograma. Então, acadêmicos, é muito importante vocês terem isso na ponta do lápis, né? Analisar frequentemente esses pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades para tomada de decisão. Muito bem, agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Espero que essa nossa videoaula tenha contemplado o conhecimento de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao conteúdo, por favor, pode entrar em contato, né? Nossa avaliação já é na sexta-feira, abordando todos os nossos conteúdos já estudados em aula remota. E para finalizar, é claro, eu não poderia deixar de tocar uma música para vocês, né? Como em tantas outras aulas. E eu resolvi fazer uma música um pouquinho diferente, agregando aquilo que eu gosto de cantar no dia a dia para todos vocês, ok? Vamos lá então. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonhos parecidos que restam como esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. E eu vou sentir muitas saudades de vocês, com certeza. Obrigado por tudo, meus queridos acadêmicos. Espero um feedback de vocês com relação a essa nossa videoaula. Até mais, tudo de bom para vocês. Grande beijo e até a próxima!